Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e também de graça a sua inscrição e, é claro, a tua participação aqui no canal Vasco Connection. Antes de falar do Vasco, quem vai falar aqui no canal é meu amigo palpiteiro, palpiteiro do futebol brasileiro, trazendo palpites importantes dos jogos de hoje. Beleza? Então, fala comigo, palpiteiro. Fala, minha galera do canal Vasco Connection, aqui quem tá falando é o Palpiteiro e vim trazer para vocês as melhores oportunidades dessa segunda-feira, dia 19 de janeiro. Mas antes, siga o Instagram do Palpiteiro, @palpiteiro_taon_, @palpiteiro_taon_. Amanhã começamos novamente a alavancagem de 100 a 10 mil reais e também tem um palpite do dia, que é o palpite mais seguro do Palpiteiro, beleza? Então vamos para a nossa primeira dica. Primeira dica, lá na Holanda, Jong Ajax versus Roda. Para esse jogo, um golzinho já no primeiro tempo. Esse campeonato é muito overgoal, então no primeiro tempo eu já quero que saia um golzinho. Segundo jogo na Inglaterra, Brighton versus Bournemouth. Para esse jogo, ambas as equipes para marcar. Terceiro jogo, Como versus Lazio. Lazio jogando em casa, Como também um time muito overgoal. Para esse jogo, eu quero 2 gols na partida, mais de 1,5 gols. E para finalizar, lá na Turquia, o nosso queridinho Besiktas vai receber o Kayseri em casa. Aqui não tem nem o que conversar, Besiktas para vencer. Se você não tiver caneta e papel na mão agora, para anotar essas dicas, entra aqui no comentário fixado, vai estar o link do meu Telegram. Lá eu vou colocar todos os bilhetes já linkados, só para você chegar, clicar e já fazer o seu bilhete, fazer aquela sua fezinha em segunda-feira, beleza? Eduardo, agora é contigo, meu irmão. Tá vendo aí? Palpiteiro é um cara que estuda futebol, vive de futebol, realmente trazendo e entregando para vocês bilhetes importantes e totalmente de graça, galera. Reforçando aqui, link do Telegram fixado no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Não fique de fora. E lembrando, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, beleza? Olha aqui, gente, muitos assuntos importantes, tá? Tem proposta negada no Vasco, tá? Demissões importantes, tá? E muito mais. Mas eu quero começar com o assunto Pedrinho, presidente do Vasco, né? Porque chegou mais uma vez que o Pedrinho ele ficou chateado com algumas situações que vem acontecendo, algumas críticas. Eu poderia usar a palavra idiota, até porque são críticas idiotas, sem fundamentos, criticar por criticar. Essa questão, ela infelizmente, ela reina dentro do Vasco. Tá? E vou falar uma coisa para vocês. Tomara a Deus que o Pedrinho continue à frente do Vasco. Tomara a Deus que esses políticos de plantão sumam do Vasco. Desapareçam do Vasco. E os politiqueiros também. Todo mundo no mesmo ônibus. Vaza todo mundo. Vocês não merecem o Vasco. Vocês são ruins. Vocês só fizeram mal ao Vasco. Gente, olha só. Quando o Pedrinho assumiu o Vasco, ele saiu do Grupo Globo, ele entrou com a questão envolvendo a recuperação judicial. Pô, cara, esse cara deu a casa dele como garantia, os bens dele como garantia, dizendo que ia cumprir todos os acordos, tudo, deixando claro para todo mundo que ele não vai roubar o Vasco, não vai sacanear o Vasco. E isso está acontecendo. E sabe o que é mais grave? É ler até comentários aqui que o Pedrinho é ruim, que o Pedrinho deveria sair. Sabe quem deveria sair do Vasco? Você, que faz esse tipo de comentário. Vocês deveriam sumir do Vasco. Vocês não compram camisa, vocês não vão aos jogos, vocês não são sócios. Vocês só atrapalham. Eu, no lugar do Pedrinho, eu tenho hombridade e caráter para falar. Eu não teria coragem para fazer o que o Pedrinho fez, não, gente. Eu não teria essa coragem de chegar para minha esposa, para o meu filho e falar, ó, tô recuperando o Vasco, entreguei meus bens, nossa casa, nosso carro, todos os nossos bens
como garantia para a recuperação do Vasco, tá? Um clube falido financeiramente, beleza? Eu não teria essa coragem de sentar com a minha esposa, meus filhos e... Pô, claro que não. Claro que não. E eu vejo gente batendo. Então, Pedrinho, eu vou falar sempre para você desde o início e será assim até o final. Já apoiei presidentes muito piores, porque eu penso no Vasco. Então, quem estiver à frente do Vasco, obviamente, eu vou estar torcendo para que essa pessoa dê certo. Isso é óbvio. Sou vascaíno antes de qualquer coisa. Agora, que o Pedrinho não saia. Eu acho que o Pedrinho é a última gota de sangue para o Vasco dar certo em todos os sentidos. Tá, e o Vasco negou uma proposta do Ryan, do Bournemouth, né, na Inglaterra. 220 milhões de reais. O Vasco negou. Por quê? Se fosse, será que outros teriam negado? Seja sincero, seja homem agora. Você critica tanto. Seja homem, tenha hombridade. Chega aqui e deixa comentário. Os outros negariam a proposta? Negaram pelo Coutinho? Negaram pelo Alan? Negaram propostas passadas? Gabriel Peck, recentemente, Marlon Gomes, Andrei Santos, Romo, antiga... E o Alan, né? O Alan, que hoje está no Botafogo. Negaram essas propostas? Não. Luan, que foi para o Palmeiras praticamente de graça. Aí ficam vindo... Eles atacam o Vasco, eles atacam a direção do Vasco, como se a direção não estivesse trabalhando, como se a direção estivesse sendo honesta com o Vasco. Honesta com o Vasco. Então eu fico incrédulo. Eu fico assim, cara, esses caras não têm vergonha na cara, não? De deixar um comentário desse aqui, de reclamar. Tem até o direito de reclamar, exemplo. Ah, porque Coutinho... Cara, eu li aqui, o cara falando assim, olha só, o Coutinho fez o jogo contra o Maricá, que ele fez um golaço, mais uma vez, deu 2 passes para 2 gols, né, do Ryan. E o cara falou assim, Coutinho é um ex-jogador em atividade. Eu falei, caraca, realmente, quando o cara quer atacar, sabe, eles só querem atacar. O cara ruim, gente, a pessoa ruim, presta atenção, a pessoa ruim, ela não vai enxergar o lado bom das coisas, esquece. Eu tô tendo noção disso agora. Porque hoje já somos quase 140 mil aqui no canal, né? Faltam poucas inscrições. Aproveita e se inscreve aí também. Porque muitos aqui, ó, eu denuncio, abro denúncias e deleto. Porque não agregam em nada. Essas pessoas devem ser, elas são ruins. Na verdade, elas são, tô afirmando. Até dentro da casa delas. Elas são ruins até dentro da casa delas. Com filho, com esposa, enfim. São ruins. A pessoa ruim é ruim, ponto. Ponto. A pessoa que não enxerga lado positivo nas coisas, nem quer perto de mim, não chega nem perto de mim. Ah, Eduardo, você é extremamente positivo? Sou. E chega a ser grosso por isso. Tá? Porque o negativo não chega perto de mim. Eu não abro espaço, gente. Eu não abro espaço para esse tipo de gente. Tá? Então, Pedrinho, segue firme. Continue. Você tem apoio da torcida. Não é dessas balelas aí, não. Essas barangas que ficam aí de ladainha, não. Você tem apoio da torcida do Vasco. 20 milhões de torcedores estão te apoiando. Você já viu isso. Vamos vender a SAF agora. Vamos anunciar mais 5 reforços, numa situação apurada aqui pelo canal. O Vasco está tentando mais 5 reforços. Questão do Brenner, essa situação envolvendo o salário, isso é mentira. O Vasco está fechado com o Brenner, que vai chegar essa semana no clube, aqui no Rio de Janeiro. Então o Vasco já contratou o atacante Brenner, já fechou tudo com a Udinese, que era o único empecilho, né, para a contratação do atacante Brenner e muito mais. Tá? Então, realmente, as coisas estão acontecendo dentro do clube, graças a Deus, em primeiro lugar, em segundo, o Pedrinho. Proposta negada, olha só, a informação importante não é minha, essa informação é do GE. O Bournemouth da Inglaterra enviou uma proposta para contratar o Ryan do Vasco, né? O clube inglês ofertou um valor fixo de 35 milhões de euros, ou seja, 218 milhões de reais, que havia sinalizado ao longo da semana. A direção do Vasco ainda não descarta a negociação, mas avalia a oferta e espera novas propostas nos próximos dias. Nesse momento, o clube não aceitou ou não aceita a proposta do Bournemouth. Tá? O Vasco, então, negou nesse primeiro momento e tem que negar mesmo. Gente, o valor da multa do Ryan é de 80 milhões de euros. O Bournemouth ofereceu
35 milhões. É um valor, ninguém paga multa, né? Você bota a multa lá em cima para você negociar. Isso é normal no mundo do futebol. Agora, eu acho, Ryan, e tenho certeza que você vai receber uma proposta do Real Madrid, que quer contar com o seu futebol. Que você pode receber uma proposta do Barcelona, do Bayern. Eu acho que você deveria ir para um clube mais forte. Um clube que vai brigar nas cabeças, na Premier League. É o seu sonho será realizado. Você é craque, você só tem 19 anos, ninguém está de covardia, você não vinha sendo utilizado por outros treinadores, né? Porque, enfim, não sei os motivos, cada um com os seus, mas o Fernando Diniz foi fundamental na sua carreira. Você sabe disso, que o Fernando Diniz trouxe você para o time de cima, te colocou no ataque do Vasco, te deu confiança, você oscilou nos primeiros momentos, depois você decolou. Então o Fernando Diniz que tem essa característica. Então é um cara que está pensando no seu bem, no bem do Vasco, né, e do futebol brasileiro, porque você é um cara que vai para a seleção brasileira, vai conquistar os maiores títulos do mundo. Ryan, você vai conquistar tudo. Seu futebol, cara, seu talento foi Deus que te deu. Tá? Você é escolhido de Deus, esquece. Então, segue teu caminho, mas espera mais um pouco, porque a torcida do Vasco te agradece. Fez até a musiquinha para você, pô. Calma. Vai sair por 50 milhões, você vai ajudar o Vasco, vai se ajudar, enfim, vai ajudar a seleção brasileira. E eu digo mais, hein? Você tem que estar na Copa. Passa para sua mãe, para o seu pai, aí, Valquimar. Teu filho tem que estar na Copa do Mundo. Tem que disputar uma Copa do Mundo. Com 19 anos. Assim como o Ronaldo, como o Pelé, entre outros jogadores. Ryan é o principal atacante do futebol brasileiro nesse momento e um dos principais jogadores do futebol brasileiro, e ponto. E ponto. Essa é que é a grande realidade. Então, proposta negada nesse primeiro momento. O Vasco aguarda novas propostas pelo Ryan e está certo, na minha humilde opinião. Tá? É muito dinheiro, mas dá para melhorar. Vamos lá, gente. Pedidos de demissão. A torcida ontem observou o Vasco ontem empatou 0-0 com a equipe do Nova Iguaçu em São Januário pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Ontem, analisando, tá, alguns lances do jogo e tal, fiquei olhando assim e falei, cara, alguns jogadores realmente sem condições de vestirem a camisa do Vasco. Vitor Luiz, Deus me perdoe, ele mesmo reconheceu. No momento que ele saiu de campo, ele pediu desculpa pro torcedor, e, muito mal, não dá mais. Realmente, eu acho que Vitor Luiz, desculpa, é um cara realmente que não... já deu. Esse Matheus França, segundo informações, ganha R$1 milhão e tem um contrato com o Vasco até julho agora. Não tem como o Vasco adiantar não, dispensar logo. Porque esse cara não joga nada. Ah, mas vem de lesão. Ah, não joga nada. É muito novo, já teve tempo de se recuperar, mostrar mais em campo. Não dá. Na minha opinião, tá? O Garré não jogou bem, mas também não comprometeu. Agora, o Johan Rojas é diferente. O novo reforço do Vasco joga muito. Já mostrou em campo ontem, entrou passes diferentes. Não só ele, como o Maxime Domingues também entrou muito bem no jogo. O Adson não chegou a entrar, mas entrou dois jogadores que entraram bem no time, na minha opinião. Maxime Domingues, Johan Rojas. E na defesa, o Saldívar também foi bem. É um zagueiro que sai muito pro jogo, né? Protege muito bem, é rápido. Então, boas contratações. Assim, futebol você já vê se o cara é ruim, se o cara é bom. No primeiro jogo você já consegue, né, afirmar isso. Deixar sua opinião sobre isso. Eu, pelo menos, é fácil enxergar o cara quando o cara é bom, quando o cara é ruim. Acho que o nosso único erro, né, com relação a jogador bom ou ruim, a análise nesse sentido, foi com o Dedé lá atrás. Quando ele machucou o Carlos Alberto e todo mundo, manda embora, vem de Volta Redonda, quem é Dedé? De repente o Dedé, ele renasceu como uma fênix, né? Enfim, então o Matheus França não dá, na minha opinião. Puma Rodrigues, Saldívia, Lucas Freitas também não me passa muita confiança. Hugo Moura, bom reserva. Tietê, bom reserva. David, o empresário dele disse que ele deve continuar no Vasco.
né? Já teria acertado aí com Vitória. O Vasco, enfim, o David ganha um salário alto no Vasco, tá? Cerca de R$700 mil por mês. Ou seja, eu descartaria o David nesse momento e tentaria um outro atacante, né? O Vasco acho que tem que abrir mesmo espaço na folha. Ah não, Eduardo, mas, gente, essa é só a minha humilde opinião, não tem mais. Podem deixar de vocês aqui, eu prefiro manter o David, né? A questão não é essa. A questão é dinheiro, bufunfa, bala na agulha. Se você economiza, o Vasco economizou 900 mil do Verratti de salário. Se o Vasco economizar mais 700 do David, estou falando de 1 milhão e 600 mil reais. Eu pego um jogador brabo e contrato e pago o salário desse cara, dispensando apenas 2 jogadores do atual elenco. Entre outros, né, que o Vasco vai realmente dispensar. O Vasco ainda está nesse trabalho de reformulação de elenco. E é um trabalho importante dentro do clube. Bom, para finalizar o vídeo, eu quero falar da campanha do canal, tá? Gente, o Pix da campanha é e-mail, tá? Tá passando aqui na tela para você, tá? É eduvasco1997-98 @gmail.com, tá? Não importa o valor, tá? Do recomeço, o canal nesse momento está sem patrocínio e tal, é um recomeço realmente para o Eduardo Ferrari e também para o canal Vasco Connect, mas porém, tem um sorteio rolando aqui dentro do grupo do canal. Pô, Eduardo, como é que temos poucas pessoas, eu acho que vai dar para premiar todos que estão participando aqui dentro do grupo, né, do canal. E o valor desses números do sorteio é de R$25. Aí você vai estar entrando para o grupo do canal Vasco Connection. Aí você escolhe o número e tal. Eduardo, eu quero 2 números, R$50, 4 números, R$100. Através desse Pix é assim. Feito o Pix, tá? Através desse e-mail aqui, o Pix é e-mail, repetindo aqui, reforçando aqui, você vai estar enviando para o DDD 21 WhatsApp, tá? DDD 21, o telefone é 999-81-1630. Vou repetir o WhatsApp aqui. O DDD é 21 e o telefone é 999-81-1630. Beleza, galera? Do mais é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Fica atento aí, fica ligado, porque isso aqui é Vasco da Gama. Que Deus possa abençoar e realizar a semana de todos vocês, beleza? Saudações vascaínos.